Olá, bem-vindos a mais um Direto ao Direito. Meu nome é Leandro Lopes Pontes Paraense e hoje eu vou tratar ainda sobre o novo CPC e a mediação. Hoje o assunto é um tema um pouco mais simples e é uma questão relativa ainda, como no último vídeo, à liberdade e à voluntariedade do processo de mediação, do procedimento de mediação. Em verdade, hoje eu vou tratar sobre a escolha do mediador. Bom, é curioso notar que o artigo 25 da Lei de Mediação, da Lei 13.140 de 2015, ele estabelece que a escolha do mediador, a designação do mediador, prescinde da vontade das partes, ou seja, o mediador será designado independente da aceitação das partes, tá? Para aceitação prévia das partes. Bom, isso parece indicar que haveria então a possibilidade de imposição de um mediador, né? Essa afirmação não é plenamente correta e não é essa a interpretação mais adequada por causa da interpretação conjunta que há de ser feita com o próprio CPC e com o artigo 1º no seu parágrafo único da própria lei de mediação. Pois bem, o que é que se dispõe? O novo CPC, quando trata dos conciliadores e mediadores, vai dispor lá no artigo 168 que as partes podem escolher de comum acordo o conciliador, o mediador ou a Câmara Privada de Conciliação e de Mediação, né? Desde que, sendo mediação judicial, esta Câmara tenha o cadastro junto ao tribunal, correto? Incorreto. A própria ideia que o CPC traz ao listar os requisitos a partir do artigo 166, né? Falar sobre o cadastro de mediadores, conciliadores, a certificação do CNJ, na verdade ele dá a entender de que apenas estes seriam admitidos. Ocorre, em verdade, que de acordo com a interpretação conjunta desse dispositivo da escolha da Câmara e dos mediadores, com o que dispõe a lei de mediação, é possível sim se escolher livremente a quem não está cadastrado no tribunal. Ocorre apenas, e isso é bom frisar, que havendo a escolha por uma Câmara ou por um mediador ou conciliador que não esteja devidamente cadastrado, independente da capacitação dele, porque isso é relevante, tá? Junto ao Tribunal de Justiça, se requererá a suspensão do processo caso este processo corra, né? Então, correndo o processo e havendo interesse das partes em mediar, se o mediador for cadastrado no TJ, solicita-se então que ele seja preferencialmente, e então será obedecido à vontade das partes, indicado como mediador do caso. Não sendo o mediador escolhido do quadro de cadastro do tribunal, será então uma mediação extrajudicial que correrá em paralelo ao processo judicial, havendo, portanto, a suspensão do processo. Nesse caso, inclusive, a própria mediação judicial, audiência de mediação, provavelmente será suspensa também a pedido de ambas as partes, ok? Que poderão, no prazo de até 10 dias antes da audiência, antes da data da audiência de mediação designada pelo tribunal ou pelo juízo, solicitar a suspensão do processo e o adiamento da audiência, informando que estão desenvolvendo a mediação extrajudicial. Havendo acordo, esse acordo será apresentado e aquela lide será convertida em consensual. Nos termos do que é um divórcio hoje, por exemplo, não é? Ou um inventário que pode ser litigioso e depois se converter em consensual mediante a apresentação de um acordo das partes que não se perquere sobre a origem desse acordo. Havendo acordo, as partes assinando, o juiz homologa. Pois bem,
Mas para prosseguir, ele diz que pode estar ou não e a escolha será das partes, segundo o artigo 68 do CPC. Mas o parágrafo 2º diz: inexistindo acordo quanto à escolha do mediador ou conciliador, haverá distribuição entre aqueles cadastrados no registro do tribunal, observada a respectiva formação. Então veja, como já dito antes, o novo CPC ele estabelece a mediação como algo praticamente obrigatória, pelo menos no seu início, não é? Ou seja, as partes são meio que obrigadas, a não ser que de comum acordo dispensem, elas seriam obrigadas então a se submeter ao início da mediação, ainda que a qualquer momento, a partir da audiência de mediação, na própria audiência inclusive, elas manifestem seu desinteresse. Tá? Mas teriam que comparecer pelo menos à audiência quando não houver recusa expressamente informada e constante nos autos de ambas as partes. E aí, né, essa compreensão de que, portanto, não haveria a possibilidade de escolha do mediador, como aparentemente dispõe o artigo 25 da Lei de Mediação e o parágrafo 2º do artigo 168, é equivocada. Por quê? Em verdade, o mediador ele precisa gozar do consenso de ambas as partes. Tá? Não vou entrar aqui numa discussão técnica acerca de criação de relação de confiança, rapport, etc. Mas é fundamental que as partes concordem, porque afinal de contas a voluntariedade está na base da conciliação e da mediação. E aí o que acontece? Bem, se as partes nessa sistemática recusarem, uma das partes, qualquer uma, não precisa ser as duas, se uma das partes recusar o mediador, mesmo este a princípio imposto, o que haverá em verdade vai ter que ser a recusa da mediação. E isso é que para mim é o grande erro do novo CPC, porque ele não admite a possibilidade eventual de se instituir ou se prosseguir com a mediação mediante a substituição por a requerimento de uma das partes do mediador. Não. A substituição se dará apenas quando ambas as partes quiserem, ou em caso de impedimento, obviamente, né? O próprio artigo 25 faz referência ao artigo 5º a 7º da Lei de Mediação, que vai falar dos impedimentos, a suspeição, o senão o CPC também fala. Tá? Então, se ambas as partes quiserem, afasta e substitui o mediador, não precisando encerrar a mediação. Se apenas uma das partes quiser, ela não tem a opção de solicitar a substituição do mediador, por mera liberalidade dela. O máximo que ela poderá fazer é abrir mão do processo de mediação e renunciar ao procedimento de mediação, restabelecendo o processo litigioso comum. Tá? E é engraçado porque, como eu disse, se nós formos interpretar o artigo 25 à luz do parágrafo único do artigo 1º da própria Lei de Mediação, nós veremos que, em verdade, não se pode estabelecer a obrigatoriedade do mediador, tá? Porque, segundo o parágrafo único, diz que a mediação é atividade técnica exercida por terceiro imparcial, sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia, estimula, identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia. Então veja, ele diz que o mediador é o terceiro imparcial sem poder decisório, que é escolhido ou aceito pelas partes. Bom, o que ocorre é que o artigo 25 da Lei de Mediação e o novo CPC, no seu artigo 168, né, parágrafo 2º, estabelece, né, a partir dessa interpretação, que não aceito o mediador, encerra-se a mediação na ausência de consenso de ambas as partes acerca da substituição desse mediador. Ok? Não me parece haver dúvidas sobre essa interpretação, embora eu já tenha visto uns 2 ou 3 artigos na internet discutindo justamente essa suposta contradição entre o novo CPC e a Lei de Mediação, que, a meu ver, não existe. Ok? Então, até a próxima.